Gente, bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Bom dia para você, minha amiga, dona de casa, companheira de todas as manhãs. Eu me encontrei outro dia com a senhora no Mercado Central, ali pertinho da loteria, no Mercado Central. E ela falou assim, ô Acerantão, te vejo na TV Horizonte todos os dias. Pedi o nome dela, ela me falou, mas não me lembro agora. Mas quero mandar um abraço para ela, dei ela um abraço gostoso. Estou te mandando um abraço outra vez, né? É isso aí, paz e alegria. E a senhora deve ser vovó, hoje é dia da vovó e do vovô, né? Dia de Santana e São Joaquim, os pais de Nossa Senhora, avós de Cristo. É isso aí. Vou cantar uma musiquinha. Enganam-se aqueles que pensam que Minas não tem mar, né? É isso aí. Aquela outra musiquinha que diz assim, eu era apaixonado pela rosa, né? Belo Horizonte, sorri pra mim, Belo Horizonte, cidade, jardim. E aquela outra música do Gervásio Horta, né? Que fala assim, que fala da Lagoinha, né? Hoje tem muita música bonita que fala, eu sou do tempo em que o Arrudas tinha peixe dos bondes e dos velhos carnavais. Pois é, eu estou recebendo aqui hoje o jornalista e escritor mineiro Jorge Fernando dos Santos, que vem falar conosco a respeito do lançamento do seu livro, né? Um livro fantástico. Ele é jornalista e escritor. Esse não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto livro que está lançando. Ele sempre já escreveu muitos livros importantes e hoje ele traz aqui, né, um livro que é importante. Está aqui o livro dele, aqui, ó, Belo Horizonte em Letra e Música. Uma coisa fantástica, maravilhosa. Jorge, bom dia, prazer falar com você. Bom dia, Ciro. Prazer é meu estar aqui com você mais uma vez. Pois é, eu sei que o seu trabalho é um trabalho muito importante, né? Um trabalho muito importante que você fez uma coletânea de tudo aquilo que a cidade viveu desde os seus primórdios, desde antes de ser inaugurada. Exato, porque o nome Belo Horizonte vem antes de ser capital, né? Quando foi proclamada a República, o Clube Republicano em Belo Horizonte, na antiga Curral del Rei, achou que não ficava bem o nome Curral del Rei na República. E aí mudaram para Belo Horizonte. E depois decidiu-se que aqui seria a nova capital do estado, porque também não ficaria bem ter uma capital barroca ligada ao antigo império. Antigo império, né? Então inaugurou-se Belo Horizonte em 1897. E a cidade foi, naturalmente, naquela época, a cidade foi, desapropriaram Sabará para fazer Belo Horizonte, né? Parte de Sabará e muita gente que morava em Curral del Rei perdeu suas posses, né? Inclusive o professor que deu o nome Belo Horizonte, que deu a ideia do nome Belo Horizonte, saiu daqui magoado com Arão Reis e foi morar em Venda Nova, no Arraial de Venda Nova, porque perdeu a sua oportunidade de ganhar dinheiro na nova capital. E ele que teve a ideia do nome Belo Horizonte. Pois é. E você sabe que Venda Nova, o distrito de Venda Nova, vem até na Lagoa da Pampulha. O distrito de Venda Nova, né? Antigo Venda Nova. Parte da lagoa ali está lá, né? Mas eu sei, eu já falei, estou lendo o livro do Jorge, que já me passou o livro, mas e vai ser lançado agora no sábado. Sábado, né? A partir das 11 horas, na Livraria da Rua, na Antônio de Albuquerque, 913, na Savassi. Pois é, o trabalho que o Jorge Fernando fez a respeito desse livro é um trabalho fantástico, maravilhoso, porque ele fez pesquisas de quando a cidade não existia praticamente, né? Quando aqui era o arraial do Curral del Rei, pertencente à cidade de Sabará. E foi aí que ele começou a encontrar coisas do antigo Curral del Rei, da música que se fazia aqui nesse Curral del Rei, que era de Sabará, e depois a cidade que floresceu a partir de 1897, não é isso? Exato. Jorge? Belo Horizonte tem uma vocação musical que antecede a inauguração da cidade, né? Aqui morou, por exemplo, o maestro Alfredo Camarati, que é o sujeito que criou a Orquestra Carlos Gomes, que estreou um ano antes da inauguração da cidade. Camarati era um português que morou no Rio de Janeiro, era crítico de música, era formado como flautista em Portugal e veio morar aqui para fazer parte das empresas, né? Ele era um dos empresários de construção da cidade. Então ele fundou aqui essa orquestra. E aqui tinha grupos de seresta, grupos de congado, grupos musicais, começaram a surgir as bandas de música, as orquestras pequenas,
Em 1897 já teve carnaval em Belo Horizonte, né? Na inauguração da cidade. Antes da inauguração, no ano da inauguração, no dia 2 de março, que foi terça-feira gorda. Os funcionários já aqui, os operários já fizeram carnaval. Pintaram a cara, vestiram de mulher e fizeram carnaval na cidade. E essa seria uma das origens do Bloco Caricato, que foi uma das marcas do carnaval de Belo Horizonte durante muito tempo, né? Então a cidade é musical. Os cinemas antigos tinham suas orquestras, né? Porque o cinema era mudo e as orquestras é que faziam o fundo para a projeção do filme. Então, Belo Horizonte teve a primeira música com o nome Belo Horizonte, já foi composta 2 anos depois da inauguração da cidade, por um sujeito chamado Júlio César do Nascimento. E essa música tem uma gravação de 1978 pelo Rogério Duprat, numa coleção de discos que conta a história da música brasileira, né? E depois tiveram o nome Belo Horizonte, está em várias músicas a partir daí. Noel Rosa fez paródia com o nome Belo Horizonte. O Canhoto, o famoso violonista, fez uma valsa chamada Belo Horizonte. E para se ter ideia, até o John McLaury, que é aquele músico britânico que fundou a Mahavishnu Orchestra e tocou com Miles Davis, né, um grande guitarrista e violonista, ele tem uma música e um disco chamado Belo Horizonte. Ele veio fazer um show aqui no Ginástico, apaixonou com a cidade, fez essa música, né? O César Camargo Mariano tem uma música com o nome Belo Horizonte, né? O Ednardo tem uma música com o nome Belo Horizonte. Então é uma cidade que deu nome a várias músicas de várias gerações. O Gervásio Horta, o Pacífico Mascarenhas, o Rômulo Paz, né? Eu fiz a Bela Odisseia, né? Que foi um disco que tem essa música, né? Então é uma cidade que inspira muita gente, desde a época da valsa, do samba, do choro, até o rap, o reggae e o Clube da Esquina e o rock, tudo tem coisas que falam de Belo Horizonte. E apesar disso, quando você vai numa roda de samba, por exemplo, toca-se música que fala de São Paulo, música que fala do Rio, música que fala da Bahia raramente uma música que fala da nossa cidade. É verdade. São poucas as músicas que falam da nossa cidade que eu faço essa experiência porque algumas músicas são até conhecidas, como por exemplo, quando você canta o Bela Belô, do Gervásio Horta, ou Não Há Entre Nós um Paralelo, Eu na Praça Vaz de Melo, e Ela Tão Longe de Mim, com uma música praticamente quase da década de 50, né? Celso Garcia, Jair Silva, né? Isso. Depois vem Adeus, Lagoinha, Adeus, quando acabou a Lagoinha, música do Gervásio Horta. Algumas músicas ainda se pontificam, né? Como as músicas mais antigas, do tempo do rádio da década de 50, com Rômulo Paz, né? Minha Belo Horizonte, sorri pra mim, Belo Horizonte, Cidade Jardim, né? Nós tivemos Ê, Maria, tá na hora de ir pra Rua da Bahia. São músicas que são um pouco conhecidas. Às vezes são lembradas. Às vezes são lembradas. Mas eu reputo isso, o Jorge, ao rádio de Belo Horizonte, ao rádio atual, porque o rádio antes tocava as músicas, né? Isso. Era importante um compositor mineiro gravar com um cantor carioca, como o Rômulo Paz gravou, o Orlando Silva gravou com Dalva de Oliveira, né? E com outros cantores naquela época. O Gervásio teve música gravada pelo Jackson Pandeiro e etc. Tal. Mas naquela época parece que as pessoas tinham mais orgulho, né, dos compositores mineiros, tocava o rádio, tocava. Né? Os programas de auditório, né? Isso, você lembra que nos anos 40, 50 e 60, parte dos anos 60, você tinha os programas de auditório na Rádio Guarani, na Rádio Confidência, na Rádio Mineira. Você tinha um radialista como Aldair Pinto, que revelou, inclusive, o seu irmão Chico Lua, revelou Agnaldo Timóteo, Clara Nunes, né? O Nelson Ned e outros. Você tinha a TV Itacolomi, que tinha sua orquestra, seus músicos, seus programas, seus né? programas. Brasa 4 fez um Brasa sucesso 4, na época da Jovem Guarda, né? Lançou aqui muita gente, o Wagner Carone, o nosso Márcio Grey, que é Martinha, né? O Mas os cantores tinham que fazer sucesso primeiro lá fora para depois fazer sucesso aqui. Sempre assim, né? Não, mas acontecia isso que eu estou te falando. No tempo dos auditórios, fazia-se um sucesso local. E de lá, aí ganhava o Brasil. Por exemplo, Titulares do Ritmo. Um grupo de cegos, né? Que começou no programa do Elias Salomé na Rádio Inconfidência e foi para São Paulo e estourou nacionalmente. O Vila Lobos e o João Gilberto eram fãs do Titulares do Ritmo. Eu sempre falo dos Titulares do Ritmo e lembro-me que durante o centenário de Belo Horizonte eu procurei o então prefeito Célio de Castro e falei assim: prefeito, eu venho aqui fazer uma proposta, nós vamos ter, o senhor vai ser o prefeito do centenário, então, isso antes da eleição, né? Eu dei algumas sugestões, que seja colocado um BH 100 no maciço da Serra do Curral,
né, bem iluminado, bonito, para mostrar a nossa centenário, que se a gente vê a serra de todos os lugares, né, seria bonito ver isso. E disse a ele que trouxesse os artistas que fizeram sucesso em Belo Horizonte, um show, né, que eles viessem aqui, o cachê não seria muito alto, porque eles não são mais os cantores de primeira linha, mas que podiam estar aqui, a nossa, estava ainda cantando, né, a Rosana Toledo, eu falei do conjunto de cegos, né, que era o Titulares do Ritmo, que eles se formaram no Instituto São Rafael, quando o Instituto São Rafael era na Rua Guarani, esquina com a Rua Tupinambás, onde hoje é o Sesc. Eles saíam dali, um ao lado do outro, indo para a Rádio Confidência, que ficava a 2 quarteirões, né, para cantar na Rádio Confidência e tal. E que seria muito bom. Eu cheguei a conversar com o Chico, com a irmã dele, que morava aqui no bairro da Betânia, que era cega também e professora de piano do conservatório, da escola de São Rafael, e tentei, falamos e tal, vai ser um prazer cantar em Belo Horizonte, e esperei que o prefeito Célio de Castro, né, abraçasse a ideia do nosso querido, também o Aguinaldo Timóteo, Paulo Marques, né, esses cantores que fizeram sucesso aqui. Márcio Greik, Martinho. Infelizmente ele não quis, né? Teve um show só do Milton Nascimento, um show de comemoração do centenário da cidade, e ficou nisso. Eles promoveram o festival para escolher um hino, que virou o hino do centenário, né? Que foi feito pelo meu amigo Cadinho, que ganhou o primeiro lugar, Cadinho Faria. E teve um show... Que ninguém conhece. Né? E que não divulgou, não se divulgou. Tem uma gravação muito boa feita pelo Tadeu. Eu sempre falava que mas não se divulgou. O chorinho, eu sou do tempo que o Arrudas tinha peixe, parece que era o chorinho do centenário, né? Essa música tocou muito. O Gervásio foi muito feliz nisso. Pois é, vamos continuar falando do livro do nosso querido Jorge Fernando dos Santos daqui a pouquinho, mas agora vamos fazer aquele intervalo e eu quero dizer o seguinte, vou cantar aquela musiquinha. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de luz, você sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de luz são antissépticas das veias urinárias e vocês encontram em todas as farmácias e drogarias. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos e daqui a pouco, 12:30, você acompanha as principais notícias do dia a dia no jornal Horizonte Notícias. A equipe de jornalismo vai te mostrar vai mostrar a você o que está acontecendo, né? Hoje, a maior etapa de concretagem já feita nas obras da edificação da Catedral Cristo Rei. O repórter Pedro Gelinek está acompanhando os trabalhos e vai trazer todas as informações sobre o avanço dos trabalhos de construção da Igreja Mãe da Arquidiocese de Belo Horizonte. Tem também uma matéria que mostra as diferenças entre linfedema e o limpedema, duas condições que afetam a saúde de milhares de brasileiros. E a advogada Juliana Bento vai falar sobre os direitos dos cidadãos na hora de utilizar serviços bancários. Você, por exemplo, espera muito para ser atendido quando vai a um banco, não é verdade? Fique ligado no Jornal Horizonte Notícias, daqui a pouco, 12:30, né? Pois é, eu falei em cantar aquela música do Carequinha, que é o Tudo Bem, Muito Bem, Bem, Bem. Tem essa aqui também do Antônio Maria. Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo, ficou, mamãe. Tem auricedina, é um analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe, dor de ouvido, auricedina. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Continuamos nossa conversa com o escritor Jorge Fernando dos Santos, jornalista, compositor também, que fez um livro que é uma maravilha, Belo Horizonte em prosa e verso, né? Belo Horizonte em verso e música também, né? Um livro muito importante, aliás, eu já falei com ele, já manifestei esse desejo, que eu acho que esse livro tinha que estar em todas as bibliotecas das escolas de Belo Horizonte. Não só as escolas municipais, como as escolas estaduais também, né? Um livro que ele é muito importante para a cultura da cidade. E eu procurei nesse livro, Assir, contar um pouco da história musical da cidade
e falar das músicas que falam da cidade e falar do que essas músicas estão falando, né? Então é a cidade vista pelo olhar dos letristas, né? E nele tem mais de 50 depoimentos de letristas, de alguns parceiros de letristas que já faleceram, o caso do Fernando Brant que faleceu, eu ouvi o Tavinho Moura e o Loborges que falam de músicas deles, que falam de Belo Horizonte. Tem depoimento seu como pesquisador, do Carlos Felipe e vários compositores de várias gerações, inclusive o nosso Toninho Horta, que ganhou o Grammy com um disco e uma música chamada Belo Horizonte, né? Tem o Gervásio, o Pacífico, o Chiquinho Amaral, o Samuel Rosa, enfim, tem todas as gerações aí. É claro que o livro não é completo, sempre falta alguém, sempre falta alguma música. Sempre vai faltar alguém, sempre vai ser alguém, sempre, esqueceu de fulano. Esqueceu de mim, né? Esqueceram de mim, igual aquele filme, né? Mas isso é inevitável. Agora, eu sempre digo o seguinte, eu dou o chute inicial, quem quiser que continue, né? É verdade. Eu me lembro nos anos 80, 90, eu fiz 2 livros sobre artes cênicas em Belo Horizonte, né? Contando a história dos nossos pioneiros da televisão, da ópera, do teatro, né? Porque eu tenho essa preocupação como jornalista de reaproveitar o material do meu trabalho de jornalista e fazer livros para que fique. Porque quando eu trabalhava em jornal, eu via isso. O jornal de hoje, amanhã está embrulhando peixe ou embrulhando carne. É verdade. Então acaba. E perde-se um subproduto, um material muito importante de memória, de cultura. Então eu reuni esse livro e fiz sobre artes cênicas e agora fazendo sobre música. Tive a oportunidade de fazer a biografia do Geraldo Vandré, foi a primeira biografia do Vandré. Depois fiz um livro sobre a Turma da Savassi, onde está praticamente contada também a história do Pacífico Mascarenhas que está lá. E escrevi um livro chamado Jaceguai 27, que é a história do movimento artístico universitário no Rio de Janeiro. Escrevi com uma parceira de lá, a Leila Afonso. É um livro até que infelizmente não aconteceu, uma edição muito pequena, independente, mas um capítulo importantíssimo da música brasileira. Aliás, eu gostaria de saber de você, você assistiu a entrevista dada pelo Geraldo Vandré outro dia na Rede Bandeirantes? Canal Livre. Eu assisti, escrevi a respeito, achei um desperdício de tempo, uma entrevista muito mal feita, muito mal preparada, me decepcionou inclusive o grande Fernando Mitre, que é um grande jornalista que eu sempre admirei, porque ficaram... É mineiro de Oliveira? Ficaram ali naquele rame-rame com o Vandré, e o Vandré sabiamente soube manipular com seu olhar blasé, com aquela sua aparente indiferença por si mesmo, né? E não ficou claro para as novas gerações de telespectadores quem é o Vandré, a importância dele na cultura brasileira, na música brasileira e no momento político brasileiro, que foram os anos de chumbo. É verdade. Né? O Vandré saiu do Brasil para não ser morto, porque ele era ameaçado pela extrema-direita por causa da música Caminhando, que é a música que fala dos militares e que, curiosamente, foi adotado como hino dos intervencionistas, militaristas, bolsonaristas. Quer dizer, olha como é que a coisa vira, né? A soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos de armas à mão, virou o hino da direita, quando era o hino da esquerda, né? E nem isso perguntaram para ele. Então eu achei que eu como biógrafo e fã do Vandré, fiquei um pouco decepcionado com aquela matéria. Achei que poderiam ter ido mais fundo. Pois né? É verdade. E ignoram a obra musical dele, né, que ficou só no Caminhando. Só no Caminhando. Parece que ele só fez aquilo. Só fez aquilo, como ele tem músicas maravilhosas, né? Parcerias com a Laide Costa, com Baden Powell, Carlos Lira, o Moacir Santos, né? O Elon Chaves e outros, né? Esqueceram esse lado do Vandré, que é um lado poético, musical maravilhoso. Parece que entre aqueles que estavam entrevistando o Vandré, não tinha ninguém da música, né? Não. Era só o pessoal do jornalismo mesmo. Então, só focaram aquilo que foi, vamos dizer assim, o grande estouro da boiada na época. Que foi a ascensão e queda do Vandré, que foi Caminhando, né? Foi o ápice e a queda. É verdade. Né? Lá do Festival da Globo, Festival Internacional da Canção, né? Onde ele ficou em segundo lugar e o Sabiá ficou em primeiro. E vaiaram o Sabiá, né? Uma música maravilhosa. A música é bonita, mas... naquele momento foi a outra, né? Acho que foi o ano também foi o ano também do Travessia, foi o mesmo ano? Não, Travessia foi no ano anterior. Foi quando o Milton e o Fernando Brant atravessaram o Brasil, né? Com sucesso. Através de uma ação do Agostinho dos Santos. O Agostinho que escreveu ele. Que escreveu a música. Né? E o que pouca gente sabe, né? O Milton Nascimento foi muito apoiado aqui pelo Pacífico Mascarenhas, né? Foi. Quando ele chegou aqui com o Wagner Tiso, o Pacífico apresentou eles para o Balona e o Balona já arrumou para eles o primeiro trabalho. Logo depois, o Milton com o Wagner e o Paulinho Braga fizeram o Berimbau Trio. Né? Pois naquela época existia muito os trios, né? Baixo, bateria e piano. Né? Era o trio de base. Às vezes tinha um violão, uma guitarra ali e tal,
Mas o trio de base era esse, baixo, violão e piano, que veio aí do Zimbal Trio, Tamba Trio, né? O Luizinho Essa, tinha esses... né? E isso é o modelo do jazz, né? É o chamado trio de base, né? Que fez muito sucesso nos anos 60. Aliás, o interessante, você falando isso, eu assisti, lá no início dos anos 60, por aí, um festival de bossa nova feito pelo Pacífico Mascarenhas, que já tinha o Sambacana. E o Milton Nascimento tocando isso, o baixo. O bituca, né? E o bituca foi o vocalista, um dos vocalistas, porque o Sambacana teve várias formações. O Pacífico Mascarenhas o convidou. Ele foi o vocalista de 1964. As primeiras gravações do Milton, maravilhosas, estão nesse disco do Sambacana de 1964, que tem o Marcos de Castro, que era cantor e arranjador, que depois foi médico também, já faleceu. Foi arranjador, inclusive, dos Cariocas, né? Tinha o irmão... O Gileno Tiso, o irmão do Wagner Tiso, né? Era um grupo muito importante na música mineira. E tinha um outro famoso, o Vinícius Tiso, que está vivo aí até hoje, eu não sei se ele está trabalhando, que o Vinícius era violinista, né? E tinha uma pequena orquestra de violino com acordeão para as cerimônias, principalmente de casamento, igrejas, essas coisas todas, né? Você sabe que a família do Wagner Tiso é toda musical. O Cássio Tiso, que é meu parceiro e amigo, meu produtor, a mãe de Cássio Tiso foi que ensinou o Wagner a tocar piano. E os irmãos do Cássio também são músicos, porque são todos de Três Pontas, né, onde o Milton Nascimento morou, e lá é uma cidade muito musical, né? É verdade. A mãe do Milton, a mãe adotiva do Milton, estudou com Villa-Lobos, né? Então é uma cidade muito musical. E a família Tiso traz isso no sangue, porque é uma família de origem cigana, né? É verdade. O Jorge, me fala, o livro vai ser lançado no sábado, o local, a hora? Sábado, de 11 às 14 horas, na Livraria da Rua, na Antônio de Albuquerque, 913, na Savassi. É uma publicação da editora Miguelin, do nosso amigo Alexandre Ribeiro. Beleza, e vamos então, né, que estejamos todos lá nesse encontro maravilhoso, desse lançamento do livro, que eu espero que seja um acontecimento cultural que a cidade espera, né? Porque, afinal de contas, o livro fala das letras e música que Belo Horizonte ganhou ao longo da sua existência. Irmão, eu quero agradecer a você pela presença. Muito obrigado. Né? Eu que agradeço. Volte sempre, porque você enriquece muito a nossa televisão, o nosso programa. Muito obrigado. Né? A nossa cultura. E no dia lá também tem uma escritora, a Lídia Porto, também vai estar autografando o seu novo livro, que chama Sem Pecado Não Há Perdão, que também é da Miguelin. E esse livro foi um prazer escrever, porque eu, como um pesquisador e também um compositor, sempre me incomodou o fato de se divulgar pouco as músicas que falam da cidade. E aí eu fui do samba ao rap, passando pelo Clube da Esquina, falando dos bairros, das ruas e desses personagens que enriqueceram a nossa cultura. Tendo como mote aquela frase sábia, né, do Liev Tolstói, né? Cante a sua aldeia e serás universal. Cante a tua aldeia e serás universal. É isso aí. Né? Gente, muito obrigado. Amanhã tem mais. Amanhã estaremos aqui novamente. Até lá.